Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Olha Só. Eu sou Ivan Matos, jornalista, e a partir de agora, neste espaço, eu vou receber pessoas muito interessantes que vão conversar comigo sobre cultura, entretenimento, negócios e assuntos da atualidade. E para estrear esse programa, eu convidei a publicitária Flávia Gazola, que é também diretora e produtora executiva do documentário Porto de Elis, uma viagem à diversidade da arte. Flávia, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela tua presença aqui comigo nesse primeiro podcast do Olha Só. Nossa, quem agradece sou eu, Ivan. Estou assim super honrada, né, de estar participando do teu primeiro podcast, né? Tu que tem essa coluna tão legal no Jornal do Comércio, uma coluna que a gente adora ler, né? Que E bom, que, que, obrigado. que difunde tanta informação bacana, né? Então, uma das coisas que mais me encantou no teu trabalho, primeiro porque eu sou oriundo daquele tempo ali, né? Eu frequentei, eu era um daqueles que segundo o Claudinho Calcanhoto falou ali que subia do Ocidente para o Porto de Elis. Eu era uma daquelas pessoas, porque eu tive na estreia, mas na abertura do Ocidente. Então, o Porto de Elis passou a ser também um braço do nosso entretenimento, da nossa diversão. E quando eu vi o teu filme, quando eu soube do teu filme, eu disse: "Gente, já é uma viagem no tempo isso", porque naquela época era o auge do VHS. Eu mesmo, dando um spoiler aqui, acho que talvez tu deve saber, eu gravei um filme, nós gravamos um filme chamado Era Só o que Faltava, que o diretor era o Alex Sernambi, e eram vários, olha, toda a cidade participou daquele filme. O filme nunca foi montado, ele tem algumas partes que foram montadas, e um dos pontos importantes que eram base para nós foi o Porto de Elias. Então, tudo isso me veio na minha cabeça e vendo o filme, então, eu achei que tu fosse muito feliz em abordar aquele tema, mas eu queria saber como tu chegasse ali, como é que tu chegasse a essa ideia, onde é que estavam essas fitas? Eram tuas, tu gravava aquele tempo todo, né. Como é que tu chegasse nessa ideia? É, primeira coisa que eu queria te dar essa notícia é o seguinte: o Alex me falou, o Alex Arnambi, que ele está montando esse filme. E ele disse que Olha, vai lançar, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo é muito curioso para ver esse filme, né? é, O que que aconteceu? Eu trabalhei no Porto de Elias, né, de 89 a 91, né, foram 3 anos, e eu gravava diariamente, né, que foi o auge do Porto de Elias, sim. realmente esses 3 anos. E eu gravava diariamente lá, então eu gravei, né, todo mundo, né, praticamente. E eu tinha essas fitas guardadas, e eu olhei para essas fitas: "Pá, cara, eu vou jogar fora essas fitas", né. Daí Não. a gente conversando com o Renato, né, que também trabalhava lá, o Renato Campão, a gente conversou: "Ah, vamos fazer um edital, né, porque daí a gente né, usa esse material e a gente faz uma coisa bacana que conte, né, registrando tudo isso e depois eu jogo fora essas fitas". E eu comecei a olhar essas fitas, várias eu não consegui recuperar. Ela não tocava, elas vão mofando nessa fita Uhum. VHS, mas muita coisa a gente conseguiu recuperar, né, então a gente fez o documentário, fizemos uma lista de pessoas de artistas que se apresentaram lá para dar entrevista, tal, e montamos o documentário, Foi né, difícil fazer esse roteiro, eu fiquei pensando como é que tu faz o roteiro. E não querendo puxar a brasa pra sardinha da Flávia, mas ficou muito bem feito, porque ele é muito bem encadeado. é. Não só nas imagens, quanto nos depoimentos, uma coisa complementa a outra. É impressionante de ver isso. Assim, ó, eu tenho um canal no YouTube que eu trabalho há 10 anos com isso, tu Hum, entende? O meu dia a dia é edição, né, o conteúdo que eu faço, meu canal é Medical TV, né, é conteúdo de saúde, mas eu tenho uma técnica, tu entende, para edição, que é o seguinte: eu entrevisto várias pessoas e eu faço as perguntas muito parecida para várias. Então depois na hora de editar eu vou juntando aquele assunto, então, o roteiro, na verdade, eu faço depois. Eu vou juntando os assuntos e depois eu ponho um pedacinho de cada, não deixo nunca ninguém falar mais de um entendi. minuto, Tá entendeu? certo. Para não ficar chato. Então, porque hoje em dia, tu sabe, tem a internet e tal, Instagram, O ninguém tempo tem é outro, né, o então, tempo é assim, outro. ninguém fala mais de um minuto, né, Uhum. em edição. Então, eu vou fazendo isso. Claro que tinha um roteiro básico, né, que o Renato fez, seguindo aquele roteiro
de ideias, né, de cronograma, mas é assim que eu faço edição para não ficar chato, entendeu? E assim, uma coisa interessante que quando a gente começou a olhar o material, já vou, né, a gente começou a olhar esse material, eu vi 30, 40% das pessoas tinham morrido. Isso é muito louco, Né, que isso é muito isso louco. que tu viu lá é uma coisa meio chocante É, até, né, como é. tem gente que já morreu. E assim, pô, uma coisa meio chocante e tal, mas por que que essas pessoas morreram, né? Então, no meio do trabalho, a gente teve a obrigação de falar de todo o contexto que as pessoas viviam, por isso que a gente falou de vários lugares, né, a gente falou do Uhum. Scalp, da Ipanema, do Ocidente, né, e o contexto também que Da teve época, a né. AIDS, que foi uma coisa pra gente que foi horrível, né, Horror, porque morria horror. toda semana alguém. Então, então a gente teve a obrigação de falar em todo esse contexto e acabou virando, então, uma coisa um pouco além do Porto de Elias, né. Exatamente, é isso que eu Ficou ia dizer. Tem uma contextualização não só, da cidade e da produção cultural da época, mas também do que acontecia no mundo naquela época, como era aquela época para quem não viveu, né. Ele tem inclusive uma coisa meio soturna, né, porque é tudo as imagens são um pouco mais escuras, não tem essa vivacidade que tem hoje, uma gravação até de um telefone, né. é. Então, tu meio que entra naquela história ali, isso é o meu feeling, tá. Mas Uhum. tu entra naquela tu entra de novo no Porto de Elias, como se ele tivesse ali e a gente pudesse penetrar de novo naquela história, entende. E tem toda essa contextualização da parte social, até da parte da vida da cidade, como era, e o que estava se vivendo naquele tempo, né. Então, nesse ponto, eu acho que tu fosse muito feliz nessa abordagem, porque a gente se remete àquele tempo Uhum. novamente e revive algumas histórias, É, tristes, outras mais é, legais, algumas coisas muito divertidas, é. mas a gente vê, assim, e até o Educar fala isso, né, eu achei bárbaro a fala do Educar que ele diz: "Quem disser que se lembra de tudo que aconteceu nos anos 80 e 90 tá mentindo, porque é impossível". Tinha a coisa da drogadição, né, Tinha. tinha isso. Porque, né, ele começa as pessoas falando que o Porto de Elias, ele nasce exatamente no final da ditadura. Uhum. Então o que que acontecia naquela Uma época, né, Ivan? abertura Assim, ó, é uma coisa mais aqui de Porto Alegre, por exemplo, tem, né, que como tem o Porto de Elias em Caxias também. Em Caxias não tinha tanta essa pegada, uma cidade do interior, naquela época Caxias era uma cidade muito pequena. Lá não se viveu isso da ditadura. Tanto é que lá, sabe, a gente nem sabia direito. Agora aqui em Porto Alegre já houve, tinha a URGS, né, tinha o jornalismo da URGS, né, então aqui se via mais isso. Quer dizer, então as pessoas queriam liberdade é, e aquela coisa, né, tu te lambuza, né, quando tu é, nunca comeu mel, claro, tu come e te claro. lambuza. Então houve esse exagero, né, de liberdade, tanto liberdade em questão de sexo, né, Tudo, dos das costumes e pessoas, tudo. porque daí é uma coisa muito chocante, assim, eu já vou te abrir aqui o seguinte, porque eu vim morar em Porto Alegre, né, eu sempre morei em Caxias, morei até os 20 e poucos anos em Caxias, 20 anos, 21 anos. Eu passei uma temporada nos Estados Unidos, daí eu voltei para Caxias, tive né, não vou mais ficar aqui, né, óbvio, né. E daí teve essa história de eu vim fazer faculdade em Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, uma coisa que me chocou muito aqui foi o seguinte, que aqui tu ia para os bares, as gurias, as amigas, conheciam um cara e iam transar. Isso era E era uma coisa inimaginável pra ti? para mim, eu fiquei tão chocada com isso, porque com a gente, aqui em Caxias não era assim, não existia isso. Uhum. Tu ir transar com um cara, assim, conhecer um cara e transar, isso não existia. E aqui já estava nessa pegada. E mesmo a questão da drogadição, lá tinha também, né, que foi uma época que todo mundo se drogava muito. Não sei se hoje em dia se drogam também, porque eu não sei, né, mas É, a tem gente não frequenta mais as eu não baladas, então a gente sei, não sabe, né, eu não mas sei. deve ter. Deve ter, mas eu acho que talvez sejam até mais saudáveis que nós, né, mas a gente não era, a gente Uhum. quer dizer, houve aquela então quer dizer, essa coisa das pessoas exagerarem muito, né, aqui era uma coisa incrível, né, É, foi uma coisa que me chocou quando eu vim morar aqui, né, que eu é, conheci. tu falasse bem, porque, o fim da ditadura, muitas dessas pessoas que estão retratadas ali no filme, no documentário, elas faziam teatro. No teatro eu fazia teatro nessa época, nós tínhamos ensaio para censura. Nós tínhamos Pois ensaio é, para censura. é. Tinha o dia lá que antes de estrear a peça, a censura ia lá nos assistir.
Já era um momento em que eles não cortavam nada, tá, mas Aham. antigamente, nos anos Uhum. 70, eles cortavam cenas inteiras quando não proibiam a própria peça. Então isso que tu dizes é a mais pura realidade, as pessoas estavam se libertando daquilo ali. É. Para nós tinha também, eu sempre achei que Porto Alegre tinha isso, hã tinha uma coisa meio contida que parece que explodiu naquela época É. ali. Não só com o Ocidente, que o Ocidente abriu em 1980, né, e depois o Porto de Elias, que veio naquela mesma vibe, naquela mesma carreira ali da história, e parece que estava todo mundo com muito efervescente a cabeça das pessoas naquela época. E as pessoas que vinham de fora nos traziam coisas também, e a gente tinha muito contato. Tanto é que vocês traziam, o Porto de Elias trazia espetáculos do Rio, de São Paulo, né. Então, vendo aquilo ali tudo, a gente entende como que as coisas aconteciam e tão naturalmente era isso, né. Hum. Então Porto Alegre tinha esse balão de ensaio, assim, tudo podia acontecer É. naquela E época. tu vê e foi naquela época que surgiu o rock gaúcho, que eu acho que é uma das coisas mais marcantes que tem na música aqui nossa, Exatamente, eu acho é. que é o rock gaúcho. Todas aquelas bandas, né, que Nossa! tocaram no Porto de Elias e como a maioria começou naquela época, É, é. nessas bandas mais contemporâneas, tipo o The Fala, na contemporânea daquela The Fala, né, o próprio Cascaveletes, né, Sim, o TNT, Júpiter Maçã que Cascavelete, era Júpiter Maçã, toda todos essa passaram por lá gente. e estavam e nessa época que explodiram. Eu me lembro É. o primeiro show que eu vi dos Cascaveletes, que depois logo em seguida eles tiveram uma música na novela, numa novela, que Uhum. daí eles explodiram, né, e É, o Júpiter Maçã foi acho que um dos maiores gênios da música aqui, nossa, esse ele foi pô, o cara fantástico. morou em Nova York, o cara fazia videoclipe na MTV na época que isso era apenas o máximo, né. É, Tu ter exato. um clipe na MTV naquela época não era para qualquer um, e ele teve, né. Então quer dizer e o próprio Educar também, né, a gente Não, não o pode o Educar cara era é um genial, né, o genial, cara é um era um genial. louco, É. mas era um louco muito do bem, né, era um É, querido, assim. mas é um cara até hoje, né, um cara que revoluciona até hoje, né, então quer Ele é dizer fantástico. E isso eu acho bacana que o filme retrata muito isso, ele mostra pra gente até uma coisa, assim, como a gente encaretou, né, porque naquela época tudo podia. Estava é, falando do sexo, das drogas, mas tudo podia naquela época. Tu podia namorar quem tu quisesse, tu podia ser preto, tu podia ser moicano, tu podia ser punk, né, a gente estava falando sobre é, os punks aqui antes, e tinha de tudo, todo é, mundo frequentava aquela noite e aquele quadrilátero, digamos assim, subia, era o bar do João, era a esquina maldita, era a lancheria do parque e depois o Ocidente e o Porto de Elias, né. é. Então, eu acho que aquilo ali se desenrolou grande parte da cultura, gaúcha dos anos 80, 90 e que depois foi morrendo, né. É, eu acho que a gente deu uma retrocedida, né, nos Eu últimos tenho anos, né, certeza, porque eu tenho naquela época a gente certeza. não tinha assim, né, tu podia ser gay, tu podia ser, sabe, a Não gente importava o todo que a mundo se pessoa era. aceitava, que nem o Exatamente. Educar diz também, né, que ele é engraçado. Ele disse, né, naquela época todo mundo se pegava, né, não Exa estava nem aí. É muito bom esse. Né, então assim, era o É. punk, era a patricinha, se pegavam, entende? Todo mundo estava En nesses lugares, né. A gente vê é, ali pelo teu filme, que as pessoas todo mundo ia pra lá, ou ia pra beber, ou ia pra se encontrar, ou ia gente, assim, umas patricinhas ou uns cara de polo, sabe. Ia de é. tudo, né, E não uma e não coisa tinha preconceito, né. não tinha. E uma coisa interessante é o seguinte, a gente saía todos os dias, né, Todos os Ivan? dias, de segunda a segunda. Porque também eu acho que não tinha internet, e daí tu queria ver as pessoas. Pô, o Ocidente a gente ia todos os dias. Eu ia todos os Né, dias. eu ia todos os Eu dias ia todos também, os eu dias. morava ali no Bonfim, eu ia todos os dias. E no Porto de Galinhas depois, claro, comecei a trabalhar lá, eu ia também todos os dias. Uhum. Mas é uma coisa que a gente queria sair todos os dias para ver as pessoas. E assim, né, que nem o André Bujanra falou no final, não sei se tu te lembra, hoje as pessoas estão mais chatas, É. né, porque, cara, as pessoas não saem, sabe, ficam se encontrando pelo WhatsApp, né, então quer dizer, falta uma certa empatia entre as Eu acho pessoas, eu também, não não sei sei qual é se o problema. não sei se tu concorda comigo, Flávia, vendo tudo aquilo ali. Eu acho que as pessoas hoje se preocupam muito com o que os outros vão dizer, com a observação dos outros, o julgamento dos outros. E naquela época, a gente não tinha testemunha de nada.
Ninguém testemunhava. No máximo era tu com a tua câmera, o Alex Sernambi, mas ninguém tinha câmera fotográfica, ninguém saía com foto É. de noite, com máquina, ninguém tinha nada disso. Então não tinha esse testemunho, não tinha testemunho ocular da história. Nós éramos nossas próprias testemunhas e estava todo mundo envolvido naquilo e ninguém estava preocupado com E eu isso. acho também esse compromisso que se tem hoje com o sucesso, É, sabe, essa coisa assim: "Ah, eu sou legal, eu ganho bem, meu trabalho é muito legal". tu tem Naquela que época a gente, parecer bem, né? né, que é uma coisa também de rede social, acho, Exatamente. né, mas, É. uma coisa bem legal que teve no documentário, né, foi a Adriana Calcanhoto, que é a nossa grande Ah, artista é. É um nacional, parágrafo só para Adriana Calcanhoto. que começou no Porto de Elis, né, que ela falou que aprendeu muito contigo, né. Ah, olha, eu ganhei a minha vida depois que a Adriana disse isso, porque realmente a gente trabalhou junto muito no começo. Eu vi a Adriana a primeira vez no Porto de Elis, que o Luciano Labarce disse: "Olha, tem uma cantora que eu tô", porque o Luciano Labarce, o diretor de teatro, ele adora música, ele sempre adorou música, e ele ajudava várias cantoras, Luciana Costa, várias, todas as que estão por aí, ele incentivou o início da carreira. E a Adriana, ele descobriu a Adriana. E aí a gente fazia teatro junto, eu trabalhava com ele, e ele disse: "Tem uma cantora que eu quero que vocês conheçam". Era eu, Zeca Kichalowski, o Lauro Ramalho, várias pessoas, Zé Adão Barbosa. E aí nós fomos ver a Adriana. Eu me encantei com ela. Era uma menina, a Adriana tinha 20 Uhum. anos, eu acho, na época, sabe. E aí depois dali, foi ali no Porto de Elis, e ela voltou para ali já fazendo shows e tal. E a gente eu já fazia teatro há bastante tempo, então a Adriana estava entrando naquele mundo ali. E nós fizemos também espetáculos teatrais, musicais juntos com a Adriana. Uhum. Então, eu não estava sabendo que ela estava, bebendo né, na nossa Sei. história, na nossa experiência, mas ela estava, porque a Adriana sempre foi muito uma esponja. A Aham. Adriana aprendia tudo, e sabe tudo sobre palco, sobre comportamento, né. Uhum. Então acho que ela e aí ver ela falando aquilo ali no filme, me deu um baita orgulho, É, sabe. imagina, Me deu né. achei uma coisa assim, não só por ela reconhecer, porque ela não precisava reconhecer isso, Sim. em momento algum, mas pela sinceridade dela. É, Eu achei e eu, maravilhoso. né, como eu estava te falando antes, eu achei ela tão bacana, porque eu não conhecia ela direito, conhecia ela mal e mal, né. E a gente teve uma dificuldade em entrevistar ela, porque ela estava sempre viajando, sempre estava aqui, sempre Sim, ela estava tem uma lá. agenda. É, e daí quando eu consegui encontrar ela, eu falei para ela: "Ah, eu estava preocupada, porque tu seria uma das principais, tu é a principal artista que saiu do Porto de Elisa, Uhum. que mais fez sucesso, né, É. que ela é a top da MPB, né". Entende? Ela, Gil, Caetano, É, né, essa Maria coisa ela Bethânia, é nesse imagina. nível. E eu falei isso para ela e ela disse assim: "Imagina, quem ficaria muito chateada de não participar seria eu". Então, quer dizer, eu achei que ela foi assim, ela tá, sabe, reconhecendo, Extremamente hã, reconhecida. e reconhecendo, assim, as bases, achando As né, origens dela e de dando Porto valor a Alegre. isso eu achei muito bacana nela, É. né, porque é uma coisa que Não, mas realmente tu fosse muito feliz em pegar as pessoas. O Zé Adão Barbosa também, que participa muito do filme e tem muita história junto ao Porto de Elis, né, o é, Guerra Histérica que ele fez é. lá, ele fez também ele teve um grupo que chamava, Zé Adão Barbosa e o Coral Grapete, Ah, que era ele cantando, o Lauro Ramalho, eu e a Débora Finocchiaro. Nós éramos os olha, backing vocals essa eu nem sabia, dele. né. É, Sim, são é. histórias infinitas, E né, se tu infinitas, começa não, a não falar. tem como tu contar tudo naquilo ali. E aí eu lembrei disso, e a gente estreou no Porto de Elias, esse Olha, espetáculo dele, porque o Exaldão gosta muito de cantar, canta muito bem, e daí ele dizia: "Não, tu tem que estar, tu tem que estar", que a gente já tinha, imagina, eu fiz backing vocal pra Adriana Calcanhoto, olha a que coragem. legal. E a gente também aprendia a cantar, ela ensinava a Aham, gente, ela meio que aham. dirigia, o Luciano também. Então, todo mundo teve a sua parcela de contribuição ali no Porto de Elias, né. E tu fosse muito feliz também em mostrar, a diversidade daquilo, porque tinha artes plásticas, tinha cinema, tinha, peça infantil, tinha lançamento de livro, É, e tinha tudo ali no Porto de é. Elias.
Isso tudo tá nos teus registros, tu fosse encontrando isso ou as pessoas foram te Ah, falando? não, eu na verdade olhei todas as fitas, né, que eu tinha e fui selecionando os trechos que eu ia usar, os melhores trechos, porque naquela época também se pirava, né, porque aquela câmera porque como é que eram as câmeras de vídeo naquela época? Tu tinha Hum, foco e zoom, tinha mais tu nada, né? entende? Tu tinha um botãozinho que dava mais luz e menos luz, mas tu não tinha então a gente e como no Porto de Elis tinha aquele circuito interno de TV, né, que Uhum. era assim, a ideia era tu gravar uma coisa, por exemplo, estava acontecendo o show lá no palco, tu tinha que gravar uma coisa que não tivesse, ao vivo, porque era um lugar pequeno. Então, eu pirava com aquela câmera, não parava aquela câmera, entendeu. Então eu tinha que pegar os trechinhos que dava para usar. Então eu olhei todo aquele material e fui separando os trechinhos, né. Mas eu acho que também daria para destacar, né, Ivan, outras artistas importantes que aconteceram no Sim. Parelhões, tipo a a Marisa Hort, A que ela não passagem era dos ninguém, caras né, de quando ela fora, chegou né. aqui, É, né, a Marisa exatamente. Hort quando não Ninguém era conhecia. ela não estava nem na Globo, ela Ela era estava do Lune, era um grupo é, musical Lune que né, foi chamava. É, é, que foi bárbaro, que é. marcou a gente a Fernanda Abreu, a primeira vez que ela veio ninguém eu não conhecia a Fernanda Abreu, a gente trouxe a Fernanda Abreu e ela ficou era bárbaro aquele disco dela e o primeiro disco, aqueles lá, Radical, né. Isso. Então, quer Cássia dizer, Eller, né. a Cássia Eller, Isso até aí que eu não lembro, eu não lembro que o disso Ney aí. Lisboa falou, né, que foi quem ele viu lá no Porto de Elis que mais marcou ele Ah, foi a Cássia Eller, tu vê né. que bárbaro isso, E né. realmente a Cássia Eller, Ah, né, maravilhosa. Bah, e teve outras, assim, uma história engraçada do que documentário histórias é o seguinte, engraçadas. não, mas tem uma história seguinte, a Ângela Rorô, né, que o Sim, Zé Adão falou: "Ai, o show maravilhoso da Ângela", eu tinha umas imagens ótimas da Ângela Rorô, e eu tinha ela falando porque a Ângela Rorô ela dizia era horrores. desbocada, né, Não, dizia o que e ela eu queria. tinha umas coisas muito boas para botar. E eu procurei, né, a Natália Guasso também, que é a produtora, nós procurando a Ângela Rorô e tentando achar ela e ninguém achava, tal, no fim encontramos, e para pedir autorização do uso de imagem, né, que eu queria Uhum. botar a Ângela Rorô e queria botar ela falando umas besteiras, porque tem uma coisa do documentário, assim, eu acho que a gente tem que fazer as pessoas rirem, né, Ivan, É, então a gente é, tem tudo que é divertir, de engraçado tem que claro. botar. E eu queria muito botar a Ângela Rorô. Então tá, me ligou a produtora da Ângela Rorô, que é uma maravilha, uma honra a Ângela participar desse documentário, uma coisa histórica, então, "Ai, que bom, que maravilha", tal. E daí me pediu: "Não, a Ângela está precisando fazer shows". Eu disse: "Não, não tem problema", passei contato de um produtor aqui de Porto Alegre para ver se né, pra ela falar com Sim. ele, ver se tinha interesse e tal. Tá, beleza. Ai, que bem feliz, né. No outro dia eu recebo um e-mail dessa Ângela Rorô, me desacatando, me dizendo horrores, que eu não ia usar a imagem dela, porque ela ia me processar, porque bem louca, Que ela é bem coi louca, né. é, É é. outra que eu disse que tem que dizer: "Volta a beber querida", porque Tem gente que sabe. para de beber e Não, fica não, muito as chato. pessoas param de beber e param de se drogar, fica, sabe, chatos e ranzinzas e Que pirado, né. é, que Ela me desaforou horrores. pena. E eu tenho no Instagram do documentário, que é aquele @Clube do Porto Uhum. 2025, né, ele tinha tem vários takes do documentário e tem coisas que não entrou no documentário, e tal. E eu tinha botado ela cantando a Ângela Roró, e eu tive que tirar. Ela olha, eu até Ah, me que arrependo, eu devia pena. ter tirado, sabe por quê? Porque não existe lei para isso, né, tu sabe, né. A Não, lei em rede social tu põe não, lá, pô, todo mundo posta tudo, mas eu né. fiquei com uma raiva dela que eu disse: "Ah, É, então nem sabe, merece. Que eu não vou pena. nem te É, que divulgar". pena, que Outro pena. cara que eu tinha imagens maravilhosas e uma entrevista, o Charles Garcia, né. Ah, o Charly Cara, eu Garcia. quer dizer, é um ícone, né, o Sim, Charles Garcia sim. pra mim é, pô, não pude usar, né, porque a gente não conseguiu Não conseguiu encontrar e falar com ele ele. tá completamente sequelado e É, me isso disseram, né, é esse que é o problema que ele também, tá né. sequelado, que ele tá numa cadeira de roda, tal, eu amava o Charly Garcia, quer dizer, um cara, mas eu tenho uma entrevista dele, né, esse tá no Instagram, mas Uhum. eu não pude usar no documentário, que é agregar um monte, tu vê que do documentário tem o Belchior, né, Sim, quer dizer, sim. tem pessoas, assim, bem, né, icônicas, tal, e, né, o Belchior a gente conseguiu, né, autorização da família dele, né, mas tem gente que não quer dar, né, então, Isso eu difícil. acho que as pessoas, assim, não querendo, ser advogado de ninguém, mas as pessoas, impedem que o seu próprio trabalho seja,
divulgado e é um momento muito, emblemático da história de um lugar e da história de uma cidade. Porque é que nem tu fosse fazer, sei lá, um filme no Rio de Janeiro sobre o Amarelinho ou Hum. sobre o Garota de Ipanema, né, o bar lá do Vinícius de Moraes. Esses lugares de Porto Alegre são lugares icônicos, emblemáticos, que e ali uma outra coisa que eu também agora veio meio na minha cabeça, foi que eu queria que tu falasse sobre essas pautas que eram discutidas ali, até a Denizeli Cardoso fala muito bem, né, que ela era uma negra, uma mulher negra, que trabalhava como, a princípio como no bar, né, ela começou trabalhando no bar, Ela trabalhava como atendente, depois ela entrou atendente, atrás do balcão e também fazia também performances, fazia né. performance. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa nada disso era pensado, né, a gente pode até passar pela tua própria história que tu também ninguém pensou tu pensava em fazer por que Não. que tu gravava essas imagens todas? É, eu na verdade eu comecei a gravar, eu era fotógrafa na Ivan, e Tá. daí quando eu descobri que existia câmera VHS, eu vendi todo o meu Pirou. equipamento de fotografia e comprei uma câmera VHS, que é um absurdo, né, porque eu tinha um monte de lente, um monte de coisa e troquei por uma câmerazinha vagabunda que hoje acho que custa 200 pila. Aham. Daí eles compram uma que se fosse comprar hoje uma câmera que equivalesse àquela naquela Uhum. época. E daí eu comprei essa câmera e comecei a gravar, gravar, gravar. E daí, como tinha o Porto de Elias e eu já ia de vez em quando, eu fui lá me oferecer para trabalhar. Eu fui lá me oferecer para gravar. Eu disse: "Ah, não, quero gravar os shows, eu queria gravar". E daí, no fim, me contrataram porque eles acharam bacana registrar Ah, tudo isso, tá. entende. Então quando eu trabalhei lá, e ganhava super bem na época, eu ganhava bem, sabe. Eu trabalhava todo dia, Pois é, tu sabe. tinha um trabalho, um Eu me emprego, né. sustentava. Não, e teve uma época, vou dizer bem a verdade pra ti, o meu pai me chamou porque eu vim para Porto Alegre para estudar, né, e meu Uhum. pai me pagava a E tu faculdade. estudasse? Não, eu estudei, né, fiz a PUC. Não, só pra saber. Mas Na depois PUC a gente estuda até a é, página aquela 10, mas enfim. mas, né, tu entende, mas pelo menos eu fazia faculdade. E meu pai me chamou e disse assim: "Ó, o negócio é o seguinte, se tu continuar no Porto de Elias, eu vou cortar tudo que eu vou te cortar mesada, vou te cortar tudo", porque eu ganhava, né, eu tinha que me eu não eu era estudante, né. E ele disse: "Eu vou te cortar, se tu sair do Porto de Elias, eu dobro a tua mesada", ele me falou. Ah, que E eu chantagem, che hein. ele odiava, Nossa, porque ele sabia no fundo, que a tua né. cabeça estava, Né, e ele né. sabia também como é que era o estilo de vida que a gente estava naquela época, né. Daí eu cheguei para ele e disse: "Ah, então sabe o que corta a minha mesada", e ele me cortou, Ele e eu cortou. continuei vivendo igual, porque eu ganhava bem no Porto de Elias, eu Sim, continuei olha que pagando minhas legal. contas, fazendo só a faculdade, ele continuou pagando, né, mas Uhum. mas eu me sustentava, então quer dizer, não adiantou, né, não adiantou, né, Mas mas eu aconteceu isso. retomando esse Hum. assunto, como é que tu vê essa diversidade que tu fala ali, a Ah, diversidade da diversidade. arte, né, Ah. tá no próprio título do documentário, Porto de Elias, uma viagem à diversidade da arte. Tu fosse encontrando essas coisas ou essas coisas foram tu fosse mapeando, tem isso, tem aquilo, ou isso estava lá É. explícito? Eu acho que quando a gente resolveu fazer o documentário, essa foi a primeira coisa que veio à cabeça da gente, falar sobre essa diversidade da arte, porque lá acontecia de tudo, tudo que era tipo de espetáculo acontecia lá, música MPB, bossa nova, rock pesado, chegou a tocar o Sepultura lá, né, Pois tu é. viu. Então, quer dizer, fotografia, vídeo, que nem tu falar, então era uma diversidade de arte. E diversidade também é essa coisa de se aceitar de tudo, né, que nem tudo que era tipo tu viu que tem o depoimento da Negalu, né, falando que ela Uhum, andava por Negalu. tudo, que não era só dentro do Porto de Elias, ela andava por tudo e nunca ninguém, né, zombou dela, porque foi uma das primeiras, eu É, acho. pra quem não sabe, né, vamos explicar que a Negalu era um personagem icônico da cidade, era o Luiz Antônio, né, o Ai, nome não dele? sei. Luiz Alberto. Ele tem até um livro sobre ele, né, Tem. Uma Dama de Barba Mal Feita, uma coisa assim. E a Nega Lu, ele cantava, tinha uma voz muito bonita, um vozeirão, Eu né. tenho uma música dela no Instagram ela Ah, tu tem cantando. isso Ah, é também? lindo. Não, olha, cantava no Instagram tem, Clube do Porto Pois 2025 é, nós temos que dar esse Instagram para as pessoas tem aqui. ela cantando, dá uma olhada. É Então, a Nega bárbaro. Lu era um personagem entre o maldito e o folclórico, não sei se tu concorda Sim, comigo, com certeza. sabe. Porque ele era um cara,
Era um gay assumido, negro, gordo, um cantor maluco, Não. carnavalesco, ele saía na banda da Saldanha, era tipo assim a rainha da bateria, tá, mas ele tinha entrada em todos os lugares. Ele era uma pessoa, assim, cultuada, ele era cult já É. naquela época, né, Aham. Flávia. É. E teve espaço também no Porto de Elias. Então eu acho isso interessante, porque não se questionava nada. "Ai, mas o fulano é preto. Ai, mas ele é gordo. Ai, É. mas ele", sabe, não tinham essas narrativas que hoje tem, né, que todo mundo tem que estar dentro de alguma coisa para constar, parece que as pessoas ficarem: "Ai não, agora não, tá tudo bem comigo aqui". Aquela coisa de ter que: "Ai, que tu é?", É, não tinha, né. sabe? Né, hoje em dia tem que ser assim: "Ai, que tu é? Tu é gay? Tu é", né? Ou sabe, é muito naquela época não tinha isso, eu É, não acho, tinha nada né, as disso, pessoas não né. ficavam perguntando, né, com quem tu dorme, Isso era né? bacana desses dois bares, tanto do Porto de Elias quanto do Ocidente, que tinha essa de pintores, grandes pintores de artes plásticas daqui do Rio Grande do Sul, frequentavam o Ocidente e o Porto de Elias, e a gente nem sabia que eles estavam expondo aqui e ali, tinham coleções e tinham, sabe, obras de arte em museus, davam no É. Marx, tu nem sabia, daqui a pouco tu sabia: "Ah, olha o fulano, o Mário Rolo vai fazer uma exposição, tá te convidando, olha, o Milton Curtis, tu entende? Então, era tudo tão natural, né, e por isso que eu acho que o Porto de Elias mais ainda, porque o Porto de Elias, ele não tinha muito esse caráter, assim, o Ocidente já era mais ponto turístico. O Caio Fernando Abreu ia pra lá, o Uhum. Falabella, o Cazuza foi pra lá, eu conheci a Marina Lima no Ah, Ocidente, que legal. né, ficamos amigos, saímos dali, porque ela queria comprar uma roupa que eu estava, uma jaqueta que eu tinha, e aí ela disse: "Tu me leva onde tu comprou essa jaqueta?" Eu disse: "Te levo". Aí ela me deu o número do apartamento dela: "Ah, eu tô no Plaza, assim, assim, amanhã de tarde tu me liga". Eu liguei, disse: "Ah, vê se a mulher vai querer". Sim, a mulher passou na minha casa, me buscou, fomos para o shopping Iguatemi e tu entende? Mas era uma Sim. coisa assim, era meio que um ponto turístico das pessoas. O Porto de Eli já não era tanto, era uma outra vibe, né. É. Então assim, De o Porto Elisa era era espetáculos. exato, era O espetáculo. Ocidente tinha Era se de encontrar, isso, era de né. exatamente, de convivência, espaço de É, convivência, mas também tinha shows, é, depois a gente até fez o Viva Gorda lá, é, foi um espetáculo de teatro, de programa de auditório. Mas eu quero que tu fale mais um pouco sobre essa despreocupação que tinha no Porto de Elias. é. E no filme passa isso pra gente, sabia? E eu acho, assim, uma coisa que tinha naquela época também, característica, é que as pessoas se encontravam e a gente falava em trabalho, a gente queria trabalhar, a gente queria fazer Exato, coisas. Então exatamente. várias coisas aconteceram assim também, sabe. "Ai, Uhum. vamos fazer", sabe, tu Muito se espetáculo encontrar. foi montado, muito É, tu show encontrava o pensado. papo que tu não batia esse papo sobre política, tu batia papo sobre arte, tu queria, então a gente se juntava, tu vê, ali mesmo a Brigitte mostra aquela história do vídeo que teve do João de Deus. Foi Uhum. assim, a gente se encontrou: "Ah, vamos fazer isso, tal", sabe, então tinha muito essa pegada, que eu acho que era uma coisa bem enriquecedora, assim, né, o pessoal do teatro também era assim, né, Também, se também. juntar É, e começava a assim. tomar cerveja e vinham umas ideias e vamos fazer E a isso, vamos gente fazer falava sobre aquilo. isso, não É, é. é? Que é uma coisa, uma característica também daquela época, porque hoje em dia, pelo amor de Deus, que o papo é que assim, né, tem aquela coisa de a gente tá velho e sabe, isso é uma coisa meio A gente porque começa a olhar porque as a coisas mãe de da gente longe. também dizia: "Ai, hoje em dia", né. É, exato, meu tempo. Né, agora a questão da internet, vem a coisa do velho também que eu vejo, tu vai num show de um artista jovem, tu vai no show do como é que é, Johnny Hooker, que eu fui aqui em Porto Alegre, Uhum. daquele que é daqui de Porto Alegre, o O Felipe Felipe Cato. Cato, eles dizem assim: "Então posta e me marca", tu É entende? tudo é Os um cara negócio, né, pedem, tudo é negócio. mas os caras pedem que tu marque eles, os velhos já não me põe, não me posta. A gente não tinha testemunha, é o que eu comecei Mas tu entende? falando. É tipo a Ângela Rorô: "Não quero aparecer, Não não me quero posta". não me põe que eu não quero. Uma pena. É uma diferença, né, isso É, tudo, né. exatamente, Tem coisas exatamente. melhores e coisas piores, é óbvio, né, Claro, porque não dá pra claro. dizer: "Ai, naquela época tudo era melhor", não era Não, não, também, tinha muita né. porcaria também, tinha É, muita loucura, tinha é, muita loucura, muita gente tomando leite num pires, que era uma performance, tinha gente é, louca é, fazendo coisas inusitadas, e a gente olhava e dizia assim: "Ai, coitado", entende? Mas tudo bem, deixa ele fazer, né. é, Hoje em é. dia tu
pode ter mais essa E, Deus né, o tipo livre, assim né. mesmo, e os músicos mesmos falam, né, que tinha bandas que ninguém sabia tocar nada, né. Eles falam isso, né, Aham. que assim, tipo, ninguém tocava nada, os caras Nada. pegavam um pegava o violão, outro baixo e tocava e gritava uma gritaria Tinha e muita saía coisa o negócio, esquisita. Tinha, né, tinha. tinha, né. Vamos É, reconhecer isso também, é, né. é É. porque né, nada é tudo não tem que Nada tudo são era tudo flores. maravilhoso, é É, não, não mentira, tinha, né, não não tinha era muita bem assim. experimentação. Era uma É, época de muita é, experimentação, é, né. isso sim. Mas o É. que fica claro, assim, para mim no filme, é esse espaço de experimentação, de criatividade e de surgimento de novas linguagens, novas propostas. A Fernandinha Chemali fotografando o rock, que ela até hoje faz o Começou lá começou também. lá também. Outro dia eu fiz para minha coluna, eu fiz uma matéria sobre uma exposição que ela fez do pessoal do rock, e eu já não lembrava que ela tinha começado ali no Porto de Elias, entendeu. É, Então, sabe essas conexões que tu vai fazendo, tu vai seguindo, como a Adriana, né, é. ela ali durante a entrevista dela, que tu fizesse muito bem a entrevista e dividisse muito bem a entrevista da Adriana, como a do Zé Adão e do Renato Campão também, hã, tu vai vendo as coisas como as coisas realmente aconteceram, né, tu vai vendo essa de onde vieram essas coisas todas, né. E gente muito diferente, porque tu tinha os Replicantes, tu tinha a Adriana, tu tinha a Luciana Costa, tu tinha, É, isso né. foi uma coisa do roteiro, né, quando a gente botou lá primeiro vamos falar então do rock gaúcho, depois vamos falar do teatro, depois vamos falar das bandas nacionais, né, isso foi uma então no o roteiro a gente ia falar mais ou menos, depois vamos falar sobre a Ipanema, sobre a Ciri é tudo, né, então isso tudo tinha no roteiro, né. Sim, sim. Então as entrevistas tu vai direcionando mais ou menos e depois na hora da edição vai dividindo. E cara, e acontece uma coisa tão louca, assim, essa coisa de editar, vou te dizer, tu faz essa né, tu entrevista as pessoas e pede mais ou menos as mesmas perguntas, depois tu junta as respostas, bah, fica super legal, É, tu entende? ficou perfeito aquilo ali, ficou Fica muito bom, né? bom, É, e ficou muito bom aquilo ali. não, essa técnica de edição, assim, ela funciona, tu Não, e tu entende? falasse na Rádio Ipanema, né, essa junção de mídias que hoje em dia é a coisa mais sensacional, isso já tinha ali da Ipanema, do pessoal da TVE e de outras TVs também É. que registravam as coisas lá, né, e o teu próprio trabalho em VHS. Então, essa miscelânea de coisas que aconteciam naquela época, tudo meio assim, vai era natural isso tudo, né, Flávia? É Como é que tu incrível. vê isso? Como é que tu vê isso, assim, na hora de juntar e de fazer esse roteiro? Foi fácil tu te deparar com tudo isso e ter esse insight, né? É, o que que aconteceu? Eu depois que eu olhei todo o material, eu vi, né, o que eu tinha. E eu tentei adaptar também o roteiro ao material que eu Claro, tinha. Porque sim. assim, tipo assim, tu vê, por exemplo, eu tinha um take de uma carroça, andando na rua. Eu Aham. tinha esse take, tu entendeu? E eu tipo: "Pô, isso é uma coisa que a gente tem que registrar, né, que tinha Que a gente carroça andando", falava, e Porto a gente Alegre tem falava carroça. né, a gente falava a A carroça, né, em vez de carroça, falar é, Porto Alegre, é. falava a "Ah, tu carroça, já né. veio pra carroça?" Né, não é assim? Uhum. Então, quando eu descobri que eu tinha esse take da carroça, eu Ah, disse: foi "Bah, eu vou fácil. fazer É, alguém falar da carroça", porque eu queria botar a Renato carroça. Campão falava muito sobre a carroça. Parece que foi ele que inventou, parece. Eu acho que Ele sim. O Renato inventa inventou várias várias coisas. expressões, que depois as pessoas diziam que eram delas, mas não eram. É, Lasanha, é. Eu carroça. acho que o Caio foi o cara que mais inventou, né, o Caio Fernando Abreu, acho que foi o cara É, que mais O inventou, Caio Fernando Abreu era mas o realmente, e ele Renato gostava inventou muito das bastante. o Caio gostava muito das gírias daqui, e saía daqui e botava na Folha de São Paulo isso, ele escrevia no Estadão, onde ele É, mas tem estava, coisa ele incrível. escrevia essas coisas É. lá, botava toda o gauchês pra Aquele fora. Jacira foi ele que O inventou, né, Jacira que foi ele que é inventou. Todas os tipos de Jacira, Telma, isso tudo foi ele que inventou. que Jacira é um que é uma pessoa velha, Da né, tu sabe é. bem mais que eu, né, com É, essas eu sei, é coisas. porque eram os termos que ele inventava para o gay na época, né. A É, Jacira, na verdade, era o mais, assim, declarado, era o gay mais declarado. a O Thelma não. Telma era aquele meio Aquele que escondido. é, mas não É, não diz que é. não, o velho era Irma. O Ah, Irma, era aquela Irma ali, porque era aquela pessoa toda enfiada pra dentro, assim, sabe, mas sabia que era gay e estava ali no meio de todo mundo. E o Caio começou a situar essas pessoas e todo mundo começou a usar, né. é, Então é. a Jacira, a Telma e a Irma
Isso aí Cara, e tem coisas que tu ouve hoje em dia em novela que era daqui, né, porque é, é uma é, riqueza de é. gírias, né, que Né, não, a tinha sociedade horrores. A Termolar, sabe, o Termolar, que é tudo eles criavam em bar, na mesa de bar, é, sabe. Então eram territórios muito ricos, é. esses aí. Mas eu queria voltar, antes que a gente encerre, tu escrevesse o teu projeto, não foi aqui em Porto Ah, Alegre? é. Porque a minha eu moro meio aqui, meio em Caxias, né, e a minha empresa é de Caxias, então eu Uhum. fiz o edital e eu fiz lá em Caxias, tem que fazer o edital onde a tua empresa tá E lá tu sediada. ganhasse E daí o que que acontece? Mas tem o apelo de Caxias, né, porque o Porto de Elias também teve uma teve filial em em Caxias do Caxias Sul. É, eu e não me lembrava disso. na verdade, toda essa pegada de Porto Alegre teve em Caxias também, sabe, Teve lá essa também? coisa de Conseguiu mistura fazer isso sim, tudo, essa essa mistura de melange? tribos, essa coisa toda. E até o João Polita, que é teu colega, né, ele Sim. falou contou isso no documentário. Então, com esse apelo também que teve em Caxias também. E outra coisa, isso aquilo ali não fala da cultura só de Porto Alegre, fala da cultura gaúcha, Gaúcha, né, é, a porque gaúcha. todos esses É. artistas, a maioria todas as pessoas a maioria dos artistas não são de Porto Alegre, se tu pensar, Sim, tinha muita gente do né. interior, Né, muita tu vê a gente do Grace é interior. de a A grande Grace Rio Grande, Janucas é de Rio Rio Grande, Grande. quer tem vários que são de fora, então não quer dizer só uma cultura de Porto Alegre, se trata ali de uma coisa de uma década do Rio Grande do Sul, do gaúcho, né, É, é um recorte de uma história gaúcha, gaúcha, não é né. Então, só quer dizer, daqui. com esse apelo que a gente conseguiu ganhar o edital lá em Caxias, né, porque não foi tão fácil ganhar, sabe, porque edital Eu nunca é imagino fácil, que né, porque não, as nunca pessoas: é "Ai, fácil. edital, porque que moleza, não". Cara, Não. edital é assim, ó, tu trabalha que nem um cachorro antes e tu entra no edital, tu não ganha. Eu já participei de 20 editais, eu ganhei 3 até hoje, tá. Entende? Então, quer dizer, são coisas que dão muito trabalho e tu tá investindo numa coisa que talvez tu não ganhe nada, né. Então não é fácil edital, mas assim, eu tenho que agradecer muito à prefeitura de Caxias, porque também foi pela Lei Paulo Gustavo de lá, Uhum, e uhum. assim, dar essa oportunidade Pois é. para eu conseguir fazer esse trabalho tão bacana de registro de uma década, assim, tão importante pra gente, porque a gente era jovem, sabe, assim, aquela década dos 20 aos 30, que é a época que tu mais se diverte na vida, né. Exato. Então, quer dizer, isso é uma coisa bacana, né, uma coisa É, acho que não, vai e ficar eles para ele sempre. eles entenderam uma proposta que extrapolava a própria cidade deles, né, eles É, estavam proporcionando que tu concretizasse uma história que era do Rio Grande do Sul, não era só nem daqui, nem só de lá, né. é. Isso que é muito bacana, que eu acho muito interessante quando eu vi no filme ali, que tu me falasse, e eu li o material também do release, e eu acho que isso devia servir de exemplo para outras prefeituras, para outras cidades do interior também investirem em coisas que saiam do seu cercadinho, digamos É, assim, né. é. E é uma coisa que eu acho que para eles também vai ser bem bom para a prefeitura, porque eu acho que vai dar uma Eu acho repercussão, ótimo, já tá dando, nós estamos né, aqui já tô falando aqui, deles. É, né, exatamente. entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que para a prefeitura é bem bacana, É, né, tu é. também tem um trabalho relevante que seja reconhecido não só na Fora cidade, de lá, né. é. Tá, e quem quiser ver esse filme, como é que se vê o Ah, tá. filme? Porto de Elis, uma viagem à diversidade da arte. Bom, eu estou negociando ali com a Casa de Cultura Mário Quintana de ficar mais pelo menos uma semana, tá. Hum, Fora isso, eu vou publicar ele no meu canal, eu tenho esse canal @medicaltv no YouTube. Medical TV. Eu tenho uma aba entretenimento, Uhum. porque eu descobri na pandemia que todo mundo deprimido, todo mundo angustiado, né, a gente começou a fazer coisas culturais dentro do canal para alegrar as pessoas, porque Hum. isso tem uma corrente na medicina que fala isso, que tu tem que ir a teatro, cinema, tu tem que rir, tu tem que te divertir para melhorar a tua saúde. Então, baseado nisso, a gente começou a fazer essa aba entretenimento. E eu tenho várias coisas bem engraçadas, eu tenho live com o Caetano e com o Caetano, live com o Castanha e com o Renato, É muito com o maravilhoso. Salem, Aham, sabe, aham. tem, com a Renata Toblen, aquela que é também da Globo. Enfim, tem algumas coisas engraçadas e tem um outro curta que eu fiz também que é bem engraçado, que é uma história de um cara que faz transplante de rim. Ou enfim, né, tem que é o Rim de Hildo o nome, é uma coisa De engraçada. rio. É um personagem super engraçado Aham. também, então a gente começou a fazer coisas assim, e
Tipo assim, a gente tem que dar acessibilidade nessa Paulo Gustavo, né, é uma lei para dar acessibilidade. A maneira de eu dar acessibilidade foi postando no meu canal, para todo mundo ver. O Uhum. meu canal tem quase 200.000 inscritos, né, então é um Nossa. canal grande, né. É, É um é. canal grande. Então eu vou botar em julho, né, no máximo em julho, eu acho que metade de junho ou final de junho ou começo de julho, eu vou botar no meu canal para todo mundo ver, e daí eu vou dar uma divulgada de novo Uhum. e vou passar em grupos de WhatsApp. E essa coisa também se espalha, né, Se Ivan, porque espalha, se espalha. muita gente já me fala: "Ai, o teu documentário", muita gente já está falando, sabe, Pois é, pessoas que muita gente que viu ali na minha coluna, disse: "Mas onde é que tá passando esse filme?" Aí eu falei: "Olha, é no YouTube e tal, não sei o quê, mas ele vai voltar a cartaz". Eu sempre vou dizendo assim, nem é, a sei se gente vai, eu mas eu vou já bot digo que vai, eu vou que vo é pra forçar, né. eu falei com a Com a guria Mônica com a Canitz. Mônica, Uhum. isso, para a gente botar mais um pouco ali na Casa de Cultura, porque ver no cinema é outra Ah, coisa, é né. Ai, outra como é coisa. Não, bom, é outra né. coisa, é É, não, olha, eu fiquei outra numa viagem. felicidade, porque tu É. vê o trabalho teu no cinema É lindo, é né, é outra lindo de ver, coisa, é né. lindo de ver. Então, ela está disposta também, nós vamos fazer essa negociação, ela poder, botar ali mais pelo menos mais uma semana para todo mundo ver, e depois as pessoas vão ver no YouTube, né, nesse Qual é a canal aí. duração dele exatamente? É É 1h13. 1h13. O mínimo de longa é 1h10, né, Uhum. então eu tinha que fazer um longa, né, então, e eu não queria fazer muito mais que isso, porque eu acho também que, né, documentário eu acho muito comprido, é chato, eu Tá. acho chato. Então eu fiz exatamente esse tempo aí. Além da Ângela Rorô, o que que ficou de fora que tu gostaria que tivesse no filme? O Charly Garcia, Charly Garcia, tá, eu é. acho que foi o Além desses 2, principal. tem alguma outra coisa que tu lembre, assim, agora? Não, na verdade só Porque foi tem esses. tanta coisa, né. Mas na verdade quem não deu autorização que a gente não conseguiu olhar, não, tem um outro que não deu autorização, cara, o Quem foi? Charles Master, tu acredita? Ai, eu não acredito, Sim. Charles Eu disse, Master. eu Por que falei que tu com fez ele, eu tinha um isso? show dele tão legal, e daí eu liguei para ele e disse: "Poxa, Charles, eu tenho um show teu super legal no Porto de Elisa", ele disse assim: "Não, mas eu não como é que eu vou saber que esse show é no Porto de Elisa?" Eu disse: "Não, mas eu só gravava no Porto de Elisa, no Porto de Elisa". Ele disse: "Não, mas eu não vou dar, não sei o quê". Mas, cá entre nós, me Que disseram que ele é pena, meio né. mala mesmo. Eu não conheço Eu ele, conheci ele mas naquela já me época, eu não posso disseram, te dizer mais já vários agora. me disseram que ele é meio mala mesmo e foi, cara, porque ele não quis autorizar. Então o que que eu fiz? Eu cortei ele até dos papos, mas o Edu fala: "Eu vi o TNT, cortei". Eu cortei Uhum. da edição, né, porque eu não ia botar lá uma banda de tipo assim, pô, falou do cara e não tem imagem, É, fica parece que é tu que é chato, né. incompetente, né. Então É, eu cortei o cara, mas foi uma pena, porque eu acho que o TNT tem um trabalho super legal, né, foi uma pena, né. uma pena Mas são mesmo. esses 3 os únicos. Tá. Que eu não consegui autorização. Porque eu também aconteceram muitas outras coisas que nem tu falaste desse negócio que tu fez com o Zé Adão, aí que eu não tinha imagem, tem muita coisa que foi fora desses 3 anos que eu trabalhei que eu não tinha imagem. Uhum. Teve pessoas que me passaram algumas imagens também, que foi a Mari Starosta, sabe, Sei. que ela trabalhou no Porto de Elias depois que eu saí, Uhum. ela trabalhou mais 1 ano ou 2 e ela me passou algumas imagens, mas nada de tão relevante também. Teve o show Chuá, que ela me passou bem Sim, legal, sim. É, e o a Jadão e a gente, Débora. né, então teve algumas coisinhas, mas assim, nada, né, não foi assim Tão tão significativo, tão assim. assim, grande artista. Teve uma, espera aí, esqueci, cara. Agora esqueci. Teve uma peça de teatro também famosa que veio do Rio e a gente não conseguiu autorização do uso de imagem também, que agora me É, nem fugiu o tudo nome. pode ser, né. É, mas a gente faz o que dá, né. Fizesse muito bem, queria te parabenizar mais uma vez pelo filme, porque o documentário é muito, significativo e muito, fiel à época, ao jeito, ao estilo das pessoas, aquele desprendimento que as pessoas tinham. E é uma aula de desprendimento para o povo de hoje que está sempre se filmando, se gravando, se postando. Cara, É, não precisa nada disso, né. é, Vai viver a tua vida que é muito melhor. é. Então, Ivan, quero te agradecer esse teu espaço maravilhoso, Imagina, foi assim, uma uma honra honra, conversar não, honra contigo. é para Foi mim, ó tá aqui. vai me dar sorte, né, Creuza. Tomara, cara. Muito Tá, obrigado mais uma brigadão, vez, cara. seja muito bem-vinda, Tá. e a gente espera encontrar vocês no próximo episódio de Olha Só, o meu podcast. Até lá.